Olá, pessoal do primeiro ano. A gente vai começar a nossa aula sobre arte romana antiga, parte 1, ok? Então, para a gente começar falando sobre arte romana, a gente tem que falar sobre suas influências, ok? Porque a arte romana ela vai ter basicamente duas grandes influências. A primeira influência é aquela que é da Grécia, principalmente a Grécia helenística, que quem estudou, quem assistiu a aula de arte grega, sabe muito bem o que eu estou falando, ok? Então, é a parte da arte grega, principalmente da questão da escultura, com mais expressividade, ok? Com mais movimentação. E também a arte romana ela sofreu influência dos etruscos, que é um povo de origem oriental, tá? Que basicamente dominou a Roma e trouxe inovações para a questão arquitetônica. Como assim? Os romanos eles vão ser influenciados pelos gregos, sim, mas eles vão expandir principalmente na questão urbanística, arquitetônica. Eles vão além, ok? Beleza? E como a gente está falando de arquitetura, vamos para ela. Massa? Então, primeira coisa, quais são as características, né, dessa arquitetura? Primeiro, ela vai ser útil, ok? Ela vai ser útil na questão do imediato, então ela vai criar esse conceito de utilidade, certo? E um senso de realismo. Quando a gente viu a arte grega na questão da escultura, os gregos eles procuravam sempre criar um ideal de beleza. Porém, os romanos, eles vão buscar a realidade. E isso também vai ser bem caracterizado na sua arquitetura, tá? Outra coisa que a arquitetura romana vai trazer é essa ideia de grandeza material. É realmente. Vocês já ouviram falar do Coliseu? Pois é, essa ideia de grandeza também está nesse nome. Já chegamos para falar dele. E, como eu falei para vocês, a questão do urbanismo. Então, eles vão ter, tá, inovações como vias de comunicação, anfiteatros. A gente viu teatro na Grécia Antiga, porém, eles vão criar o que vai ser os anfiteatros e as termas. Beleza? Então, continuando, vamos começar a ver alguns elementos da arquitetura romana, tá? Primeira coisa, os templos, beleza? Os templos romanos, eles vão, claro, se inspirar nos templos gregos, porém, eles vão seguir adiante. Porque uma coisa muito importante que a gente saiba, como eu falei dos etruscos, né? Os etruscos, eles trouxeram dois elementos da arquitetura que vai ficar basicamente sendo a marca da arte romana. Que elementos são esses? É o arco, ok? E a abóboda. Isso vai fazer que os templos, os edifícios, eles fiquem com menos colunas, porque vai ter uma sustentação diferenciada. Se vocês lembrarem dos templos gregos, eles tinham bastante colunas para poder sustentar o peso do teto. Com essa inovação, né, etrusca, os arcos e as abóbodas vão criar templos com interiores mais largos. Então, isso vai ser muito bacana, ok? Então, aqui uma pequena referência, tá? A questão dos gregos e as colunas, mas vocês percebam que as colunas elas estão só na parte externa. Dentro tem toda uma outra superfície, que a gente chama de abóboda, que a gente vai ver em outra obra mais clara. Agora, falar de templo romano, a gente tem que falar desse aqui, que é o Panteão. O nome já significa o que ele é. É como se fosse um templo dedicado a todos os deuses da Roma. É isso mesmo. Dentro do panteão tinham as imagens, tá, dos deuses, dos principais deuses romanos. E era um lugar, claro, de culto e adoração, porque é um templo religioso, tá? E ele vai ter uma característica arquitetônica fantástica, tá? Vou mostrar para vocês. Inclusive, ele está
em perfeito estágio, tá? De estado de conservação. Perfeito, tá? Então, ó à frente do Panteão. Só para vocês verem o tamanho dele. Quando você olha, né, nessa primeira parte aqui, você vê as colunas, claro, de influência grega, né? Como eu disse, a arte romana vai ter uma influência da Grécia. Inclusive, toda essa fachada aqui lembra muito os templos gregos. Mas você percebe que tem uma coisinha aqui em cima, ó. Meio redondinha. Isso. Isso que a gente vai chamar de abóboda, tá? Olha outras fotos do Panteão. Vê. Essa é aquela primeira parte, tá? Ó a parte central e final dele. Vê que gigante. E uma coisa que os romanos vão gostar muito de fazer, tanto nos templos quanto nas suas casas, é essa abertura aqui. Que é uma abertura que faz, né, o sol entrar, claro, a chuva, mas nessa organização arquitetônica aqui, tem toda uma infraestrutura interna que não faz o templo alagar. Isso. Uma coisa muito importante que os romanos vão desenvolver é o que a gente conhece hoje como esgoto, como canais de tubulação para escoar água. Então, tudo isso foi criação dos romanos. Não é maravilhoso? Ok? Aqui o templo, né, numa foto mais atual. Outra arquitetura bem marcante, bem conhecida é o teatro, que a gente já viu que tem na Grécia também, né? E um dos teatros que eu trago é o Teatro de Marcelo. Agora, eu quero ver se vocês vão notar uma diferença desse Teatro de Marcelo, tá? Pro teatro grego. Eu vou mostrar a imagem. Eu vou deixar vocês pensando. E eu venho, né, para clarear a resposta de vocês, assim, para você ver se vocês se ligaram nessa diferença. Lembra do teatro grego, como é que era, onde é que ele ficava, como ele era construído, que local? Lembrem da questão geográfica, tô dando muita pista, né? Mas olha só, olha essa foto. Vista exterior do Teatro de Marcelo. Pensem. Dá 3 segundos. 1, 2, 3. Pronto. Percebem a diferença? Os teatros gregos eram feitos em encostas de montanhas. Cadê a montanha? Cadê a montanha? Não tem montanha. Esse teatro é dentro da própria cidade, do espaço urbanístico. E como eles fizeram isso? Utilizando essa sobreposição de arcos aqui, tá vendo? Isso aqui são os arcos que eu disse que é de influência etrusca, tá? Aí eles criam toda uma estrutura que dá, ó, mais fotos dele, que dá essa ideia interior. Isso aqui não é um encoste de montanha como a gente via nos gregos. Percebe a evolução arquitetônica dos romanos nesse sentido? Percebem? Maravilhoso, né? Agora tem uma coisa que todo mundo, quando fala de Roma, lembra de quê? De quê? Eu já falei nessa aula do Coliseu, né? Mas antes dele, eu vou mostrar um coliseuzinho, que é o Anfiteatro de Nimes, que fica na França, tá? Lembrando, vocês já tiveram aula de história, e sabe que os romanos, principalmente na parte do império, eles conseguem expandir território. Então, eles vão para lugares, tá? Além da Península Itálica, ok? Então, por isso que esse teatro que é aí, que eu estou mostrando, que é o de Nimes, fica na França. Beleza? Então, o que é um anfiteatro? É um teatro. Porém, as cadeiras, o público, fica ao redor dele. Aí algum menino que gosta de futebol, né, vai dizer: "Ah, parece um estádio de futebol". É essa a ideia. Tá vendo? A ideia do estádio de futebol, de maneira arquitetônica, foi inspirada nesses anfiteatros, tá?
criados na Roma Antiga. Olha que coisa massa! Então, esse é o anfiteatro de Nines e chegamos nele, Coliseu. Maravilhoso, né? Que também é conhecido, o nome dele é Anfiteatro de Flaviano, mas ele ficou mais assim, o nome Coliseu mais divulgado, que inclusive vem do latim, tá? Que é Colossus, que é coisa colossal, coisa grande, gigante, gigante. E realmente ele era um lugar, né? Quer dizer, era não, ainda é, sendo que ele não faz mais não é mais um espaço de entretenimento, né? É só um espaço arquitetônico, histórico e turístico, beleza? Porque realmente ele passou por, né, bastante tempo e foi deteriorando com o tempo. Então, olha só, dentro do Coliseu cabe, chega, até tem esse nomezinho bonitinho aqui, né? Albergar, né? Quer dizer, dentro dele cabe, ocupa, ok? 50.000 pessoas. 50.000 pessoas cabiam dentro do Coliseu. Eu estou falando de uma sociedade, basicamente, tá? Dos primeiros séculos da era cristã e últimos séculos, assim, antes de Cristo. Então, tipo assim, uma sociedade que começou a se desenvolver, tá? No século 7, por aí, antes de Cristo, e que vai, de certa maneira, permanecer até o século 5 depois de Cristo. Então, entende a quantidade de gente desse período? É muita gente, de verdade. Ele demorou quase 10 anos para ser feito, entre 8 e 10 anos, e ele tem em torno de 48 metros de altura. Colossal, babado. Olha a parte externa dele. Uma vista noturna externa. Percebeu que o bichinho passou por problemas, né? E a idade faz isso com a arquitetura. Então, ela ficou um pouco deteriorada. Acontece, tá, crianças? A parte externa dele, vista exterior, né? De dia, a gente vendo o Coliseu de dia, bem legal. Olha o tamanho das pessoas, meu Deus. Ó, a pessoinha aqui, ó. Bem pequenininho o tamanho. Ó os arcos. Vê que coisa maravilhosa. Arco. Até arco aqui em cima tem. Babado. Outra coisa que a gente vê no Coliseu é que tinha alguns lugares dá para ver ainda e outras partes não, porque claro, né? Existia como se fossem os três capitéis, né? As três ordens de colunas gregas aqui colocadas, mas não serviam como coluna, serviam simplesmente como ornamentação, tá? Vocês vão ver, inclusive. Olha a parte interna. Inclusive, assim, ó, vê. Isso aqui é toda a parte, é como se fosse do subterrâneo, tá? Do Coliseu. Eles colocavam uma tábua de madeira e areia. Pra que isso, professora? Que é o seguinte, o Coliseu era um lugar de entretenimento. Esse entretenimento era geralmente com aqueles gladiadores, com alguns animais. Então rolava algumas mortes, sangue. Então, para disfarçar e para, tipo assim, né, poder ter várias lutas, né, vários momentos emocionantes no Coliseu, no mesmo dia, a areia servia para isso. Inclusive, tem textinho para vocês que fala sobre isso. Mais imagens do Coliseu, da parte interna, tá? E aqui é onde eu falo mais ou menos essa característica. Tinha um piso de madeira que era coberto por areia para absorver o sangue dos combatentes. Que legal, né? Então, isso era muito comum, porque embaixo tinha jaulas e celas, né? E as utilizações mais comuns do Coliseu eram esses espetáculos, tá? Principalmente de gladiadores e utilizando, claro, felinos. Então, para a gente fechar a nossa aula, uma ilustração
tá? Sobre o Coliseu. Até a próxima!